Esse é o canal Matemática no Ar. E eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Vamos falar agora sobre razão e resolver duas questões da VUNESP. Aqui no canal você encontra um monte de vídeos que eu falo sobre razão e proporção. Esses dois temas são sempre trabalhados juntos. Se você chegou até aqui com dúvidas em proporção, sugiro assistir os demais vídeos para ter uma base mais completa, porque aqui eu vou falar da razão e especialmente da velocidade média, uma razão especial. O que é razão? Excepcionalmente eu trouxe a definição formal da matemática. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B ao quociente de A por B, que se indica assim, ó, A, tracinho da fração B, ou A, dois pontos B, e lê-se razão de A para B, ou A está para B, ou razão entre A e B. É sempre indicado na forma de fração ou com dois pontos, tá? E quando que aparece isso? Isso aparece, por exemplo, na lata de tinta, que você, na primeira demão, você tem que diluir. E lá na lata de tinta, tá escrito assim, que você vai usar uma parte de tinta para meia parte ou duas partes de água, enfim. É um tanto de tinta para um tanto de água, né? Isso é a razão. E um tanto de tinta para um tanto de água é diferente a maneira de representar, de escrever, do tanto de água para o tanto de tinta. Então, repare que aqui, na definição, diz assim, dois números A e B, e o B é diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque ele vai ficar embaixo, ele vai ficar no denominador, daí não existe divisão por zero, entende? Então, assim, A e B é A para B, mas e se for B, D e A? A, B para A, tá? Existem as duas razões. Tá. Já disse quando que aparece, e vocês vão ver aqui dois exemplos que aparecem. Mas existem razões especiais. Uma delas é escala, e escala, a VUNESP, vou falar da VUNESP porque as próximas questões são dessa banca, né? A VUNESP costuma colocar escala, especialmente em alguns cargos mais ligados a fiscal de meio ambiente, costuma aparecer escala, né? E uma outra razão especial é a velocidade média. Só que para velocidade média, a gente não vai trazer um conceito muito diferente que você tenha que decorar alguma coisa. Eu só quero que você pense acerca desta placa. Essa placa tá aí do teu lado, tá na tua cidade, tá na estrada, você sempre vê essa placa. E essa placa quer dizer o quê? 80 km por hora. A velocidade máxima é permitida ali naquele local. 80 km por hora. 80, um número ali, quilômetros, distância, divididos por hora, tempo. Então, eu tenho uma distância dividido por um tempo. Ó, quilômetro por hora é uma distância dividido por um tempo. E isso, dividir a distância pelo tempo, é o que nós vamos chamar dentro da matemática de velocidade média. Então, não precisa decorar nada. Apareceu na prova velocidade média, lembra dessa placa. Na estrada, como é que tá? 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Velocidade média, então, vai ser o quê? Quilômetro. Distância dividido por hora, o quê mesmo? Tempo. Distância dividido por tempo. Tá bom? Daí assim você não precisa decorar nada. Só lembrar da placa e do que ela significa. Então, agora vamos para as duas questões da VUNESP. A primeira questão, vou te falar de que prova é. Essa questão é da prova de contador do estado da Bahia. Da Paraíba. Um caminhoneiro realizou uma viagem em 3 etapas, sempre viajando com a mesma velocidade média. Na primeira etapa, ele percorreu 1.350 km, trafegando 6 horas por dia durante 3 dias. Na segunda etapa, ele já percorreu 1.500 km, trafegando 5 horas por dia. Não tenho quantos dias. E na terceira etapa, ele percorreu 1.800 km, trafegando 4 horas por dia, e eu também não sei quantos dias. O total de dias gastos pelo caminhoneiro nas 3 etapas dessa viagem foi exatamente a informação que a gente não tem, né? Quantos dias que ele gastou na segunda e na terceira etapa. Eu vou pegar as informações da primeira etapa. Na primeira etapa são 1.350 km, 6 horas em
3 dias, então 6 horas por dia, durante 3 dias. Então eu posso escrever o seguinte: 1.350 quilômetros em 18 horas, porque foram 6 horas hoje, 6 horas amanhã e 6 horas depois de amanhã. Então 18 horas, né? Mas ele diz que todos os dias ele trafegou a mesma velocidade média. Então, com essa informação, eu vou calcular a velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média? Distância sobre tempo. Distância, 1.350. E o tempo, 18. Se eu dividir um pelo outro, eu encontro 75 km por hora. Então, a velocidade média desse caminhoneiro é 75 km por hora. Agora, eu vou pegar as informações do segundo dia. Na segunda etapa, são 1.500 quilômetros em 5 horas por dia. Eu não tenho quantidade de dias. O que eu posso escrever? 1.500 quilômetros em 5 horas por dia durante X dias. Porque é exatamente a informação que eu não tenho, a quantidade de dias. Então, eu vou poder escrever assim, ó, velocidade média vai ser igual. Quanto que ele percorreu? 1.500. E quantas horas ele gastou? 5 por dia, mas eles são X dias, 5 vezes X. Então, a velocidade média dele, que é 75 km por hora, é igual a 1.500 sobre 5x. Agora é só resolver. Só que para resolver isso aqui, a gente vai usar a propriedade das proporções, que eu não falei ali, tá? Onde eu tenho 75, é 75 sobre 1, né? Não tem o denominador escrito, é 1. E a propriedade das proporções diz o seguinte: multiplique o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1.500, isso vai dar o mesmo resultado de 75 vezes 5x. Multiplicando, a gente tem 75 vezes 5x, 375x, é igual a 1 vezes 1.500. Divido tudo por 375 e eu descobri então que nessa segunda etapa ele demorou 4 dias. Terceira etapa, é igualzinho a segunda, só vai mudar os valores. São 1.800 quilômetros e 4 horas por dia. Como agora você já sabe como eu vou fazer, eu vou otimizar um pouquinho. Por quê? Na hora da prova a gente não tem espaço e não tem tempo. Então eu vou dar uma otimizada, não vou escrever a frase, já vou montar, né? O que a gente sabe? Que a velocidade média é 75. Velocidade média é o quê? Distância sobre o tempo. Qual é a distância? 1.800. E qual é o tempo? 4 horas por dia. Então, eu não sei quantos dias, 4x. Agora, eu vou multiplicar. Vai ficar 75 vezes 4x, 300x. E 1.800 vezes 1, 1.800. Então, eu divido tudo por 300, 6 dias. E aí fica fácil. Quantos dias que ele demorou? No primeiro foram 3 dias. Depois ele demorou 4 dias, já deu 7, e agora 6 dias, então são 13 dias. Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela é assistente comercial da Prudenco, também Vunesp, tá? O programa de recompensas de uma cafeteria oferece estrela para os clientes que efetuarem pagamento com o cartão do estabelecimento, sendo que para diferentes quantidades de estrelas oferecem recompensas conforme a tabela a seguir. Nesse cenário, a recompensa que gera o maior valor por estrela. Como é que nós vamos descobrir isso? Valor por estrela. Ele já disse, divida o valor pela quantidade de estrelas. Então, no caso do primeiro ali, café de dose adicional, eu vou dividir valor por estrelas, 3,50 divididos por 15. E no segundo, divida valor por estrela, 8 divididos por 30. E no terceiro, 9 por 45, depois 11,50 por 70 e por último 20 por 150. O resultado vai ser valor por estrela. E ele quer saber qual é o maior. Então, nós vamos dividir, vai lá no cantinho da prova, no espacinho mínimo de rascunho, economizando espaço, e divide 3,50 por 15, 8 por 30, 9 por 45, 11,50 por 70 e 20 por 150. Fazendo as contas, nós temos isso aqui. E o que ele quer saber? Qual é o maior valor destes números que eu tenho ali? O maior é o 0,25.
0,26, que 0,26 foi o segundo, então é café filtrado. Espero que você tenha gostado e que eu tenha principalmente te ajudado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, bons estudos para você.